Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias de leitura, ok? Tenho certeza que vocês já passaram aí por essa situação de pegar um texto todo em inglês, uma letra de música, um poema e ficar ali perdido, né? Meu Deus, como é que eu vou compreender esse texto? Então, hoje vocês vão aprender que nós temos algumas estratégias que nós podemos seguir para que vocês possam compreender da forma mais completa esses textos. A gente vai iniciar falando um pouquinho sobre os cognates. O que são cognates? São aqueles cognatos em português. Então, os cognatos são palavras iguais ou muito parecidas com o português. Por exemplo, telephone, chocolate, banana, activity. Essas palavras eu nem preciso traduzir para você saber o significado delas. Por quê? Porque elas são bem próximas ao português. Às vezes a escrita, a pronúncia ou os dois juntos. Eu não preciso traduzir para vocês telephone, que vocês já sabem que se tratam de telefone, né? Porém, quando a gente fala sobre cognatos, é importante que vocês mantenham atenção aos nossos false friends. Quem são os false friends? São os falsos cognatos. Eles parecem com o português, mas eles têm um significado completamente diferente. Então tem que ficar esperto e atento a essas palavras. Por exemplo, nós temos aí na tela, está aparecendo para vocês o exemplo da palavra pull e push. Pull e push. Na imagem acima, vocês veem alguém puxando a porta, tá para quebrar e não consegue abrir, né? E na portinha tá escrito push, porque push em inglês é empurrar e não puxar. Então é um falso cognato. A gente pensa que significa puxar, mas é o contrário, é empurrar, ok? Então tem várias outras palavras que vocês podem ficar atentos, podem até fazer uma pesquisa depois para conhecê-las melhor. Outra técnica que nós também podemos usar para ajudar a gente a compreender um texto é a prediction. O que é prediction? É você prever ou deduzir o conteúdo de um texto através do título ou de outros tipográficos, como ilustrações, por exemplo. Quanto mais cultura geral o leitor tem, melhor a compreensão. Então, o que seria a prediction? Quando você pega um texto, você vai fazer ali uma predição do que esse texto possa querer dizer para você. Como? O que você vai usar para fazer essa predição? Se o texto tem imagem, você vai olhar para a imagem. Por exemplo, se nessa imagem tem alguém com uma bola na mão, pode ser que o texto esteja falando sobre esportes, pode ser que o texto esteja falando sobre a vida de um jogador, enfim, vocês vão fazer aí essa predição do que o texto quer dizer. Se esse texto vai falar sobre esportes, que palavras, que frases eu posso esperar ver dentro desse texto? Ah, talvez ele fala sobre sports, voleibol, soccer. Então, vocês usarem essa predição, vocês vão preparar a mente de vocês para receber a informação daquele texto. Aí tem um exemplo da prediction. Mesmo que eu não entenda o que essa imagem está querendo, aliás, o que o texto dessa imagem está querendo dizer, olhando para a imagem, eu já sei que se trata de um meme. E eu sei que os memes trazem aí uma carga de humor, certo? Então essa é a prediction. Eu avaliar primeiro o que tem, a imagem, algum aspecto gramatical, alguma coisa que te dê uma pista do que esse texto vai querer dizer. E aí a gente tem algumas indagações ao lado. O gênero textual, eu já consigo saber que é um meme, apenas olhando para a imagem, né? Que esse meme expressa humor. A estrutura do texto reforça essas ideias, né, de que é um meme e que é humor. E também esse texto é geralmente encontrado na internet. Então todas essas informações eu consigo tirar apenas olhando a imagem, né, fazendo essa predição, ok? Outra coisa importante também, pessoal, é repeated words. O que são repeated words? Palavras repetidas. Se alguma palavra no texto é repetida algumas vezes, fique atento, pois ela provavelmente será muito importante. Muitas vezes, para não repetir a palavra, o autor pode usar sinônimos ou mesmo substituir essa palavra por um pronome equivalente. Então, se uma palavra se repete várias vezes dentro de um texto, o autor com certeza está querendo dar ênfase a essa palavra. Ela vai ser importante para você compreender. Aí tem um exemplo para que vocês possam treinar e avaliar aí essa habilidade. Então, tem um texto pequenininho que diz: A house for rent. This beautiful house is available. It is very big and in a very good location. The house is comfortable and perfect to families with 2 or more kids. Pessoal, dentro desse texto aí, vocês perceberam aí que eu destaquei para vocês algumas palavras em negrito?
Essas palavras estão mostrando uma palavrinha que se repete várias vezes no texto. Então, no título a gente tem house. A primeira frase desse texto começa com this beautiful house, repetiu novamente, né? Mas à frente nós temos o pronome it, que está substituindo a palavra house. E por final nós temos novamente the house. The house is comfortable. Então eu já sei que esse texto se trata sobre uma casa, porque house é uma palavra que se repetiu várias vezes, certo? Então essas são as questões das palavras repetidas e é bom que vocês também prestem atenção a esse detalhe. Agora vamos para uma das técnicas que talvez seja uma das mais importantes na hora de fazer a leitura de um texto, que é chamada de skimming. Acredito que vocês também já tenham ouvido falar sobre o skimming. O que é o skimming? Essa palavra skimming vem de skim, que significa deslizar a superfície. E é por isso que eu coloquei essa imagem para vocês aí de um surfista, né? Deslizando na superfície da água. É mais ou menos isso que vocês vão fazer com o texto. Vocês vão pegar e vocês vão olhar para a superfície do texto, para o papel, ou seja lá onde você está lendo, e você vai deslizar a sua vista. Você vai passar uma vista ali por cima, né? Como a gente costuma falar. Então, o que é o skimming? Olhar o texto brevemente para detectar o assunto em geral, sem muita preocupação quanto aos detalhes. Encontre palavras conhecidas e vá formando na mente uma ideia do que o texto está tratando. Então, o skimming é isso, é você deslizar, é você procurar ali informações básicas mais rápidas. É uma leitura rápida, breve, para você identificar uma coisa ou outra. Uma data, uma palavra cognata, uma organização textual, e aí você vai conseguir fazer uma boa leitura. Aí nós temos um texto para vocês praticarem a prática na verdade, o uso da prática do skimming, que é aquela leitura superficial. Então, apenas observando essa imagem, caso vocês tenham aí o conhecimento da pessoa que está aparecendo para vocês, a gente já sabe que provavelmente vai se tratar de uma música. Por quê? Porque a pessoa que está na tela é um cantor, certo? Outra coisa que também nos entrega o gênero textual aí é a organização desse texto. A gente vê que esse texto termina com algumas combinações, né? Por exemplo, dark, o finalzinho das frases, dark, arms, listening, song, dress, beautiful, aí tem darling. Então, algumas delas se combinam. Então, eu também posso saber que isso seria uma música, né? E se vocês conhecerem o cantor e a música, aí pronto, fechou tudo. Então, usem a técnica do skimming aí agora, para vocês procurarem palavras ou fazerem ideia do que esse texto está falando. Vocês já conseguiram entender que esse texto é uma música e agora vamos olhar superficialmente. De cara, eu já vejo a palavra baby no começo, que é uma palavra conhecida mundialmente porque é, né, um estrangeirismo. No finalzinho, a gente também tem perfect. E no meio do texto tem várias outras palavras que vão dando pista do que esse texto está querendo dizer, ok? Então, essa é a nossa técnica de skimming, procurar aleatoriamente palavras ali bem rápido que possa te dar dicas do texto. E agora nós temos também uma técnica muito importante que é o scanning. O que é scanning? Vem da palavra scan, que significa examinar, sondar ou explorar, assim como um scanner. Não sei se vocês conhecem, provavelmente muitos até tenham em casa. O scanner é aquela maquinazinha, né, que às vezes é anexo a Xerox, que você escaneia o documento, ela faz uma cópia fiel do que o documento é. É o que vocês vão fazer com a leitura agora, vocês vão ler mais profundamente para procurar as informações. Então aí na tela de vocês diz: usamos essa técnica para fazer uma leitura mais detalhada em busca de outras informações e ideias objetivas nas quais você está interessado. Você usa nesta fase da leitura todos os conhecimentos vistos anteriormente. Então, aqueles conhecimentos que nós acabamos de ver que é de palavras cognatas, falsos cognatos, a técnica do skimming, palavras repetidas, é isso agora que a gente vai juntar e vai fazer agora uma ideia geral e específica do que o texto está falando. Porque o scanning é justamente procurar todas as informações que você precisa. Você já fez uma preparação aí na cabeça de vocês para saberem o que esse texto está querendo dizer, já avaliaram a estrutura, já procuraram palavras cognatas, então agora é hora da leitura mais aprofundada. E vocês vão conseguir compreender melhor um texto. Por quê? Porque vocês já usaram as outras técnicas e vocês já estão preparados para que o texto vai dizer. Vamos usar então todas essas habilidades que nós aprendemos agora para treinar com esse texto que eu coloquei para vocês aí na tela. Então aí tem um texto, a gente vai fazer a leitura e o nosso objetivo é responder as perguntas que estão ao lado. As perguntas são sobre quem fala o texto, qual o gênero textual e que cognatos nós encontramos nesse texto. Então o texto diz assim:
Ariana Grande Butera was born on June 26, 1993 at Boca Raton, Florida, and she is 27 years old. She is an American actress, singer, and songwriter. She can sing very well, and she can also play the piano. E aí, pessoal? Conseguiram compreender bem o texto? Bom, a primeira pergunta é sobre quem fala o texto. Talvez eu não precisasse nem ler o texto, caso vocês conheçam uma pessoa, porque nós temos uma imagem. Então, olhando para a imagem, nós já sabemos que o texto se trata de Ariana Grande, que é uma cantora. Qual é o gênero textual? Conseguiram entender? Será que é uma música? Será que é um poema? Bom, eu vi que nesse texto eu tenho o nome da pessoa, eu tenho a idade, porque tem lá 27 years old, eu tenho algumas datas, eu tenho lugares como Florida, então não pode ser uma música. Que tipo de texto que traz essas informações como data, nome, enfim? Seria uma biografia, certo? Então o texto se trata de uma biografia da Ariana Grande, ou pelo menos algumas informações breves sobre ela. Que palavras cognatas nós conseguimos encontrar nesse texto? Tem várias, né? Além das palavras cognatas, nós já temos aquelas palavras que vocês já aprenderam nas nossas aulas, né? Como nacionalidades, como o verbo to be, pronomes. Então, todas são palavras que vocês vão identificar. Mas falando sobre os cognatos, nós temos American, que é americana, Florida, que é o nome do lugar, o próprio nome dela também, entre outras. Piano, ok? Então, são essas informações que vocês buscam para fazer aí a técnica da leitura da forma completa. Bom, agora chegou a hora de ver se vocês realmente estão bem atentos à nossa aula. Vamos praticar? Nós temos aqui algumas atividades para que a gente possa fazer todo o uso desse nosso conhecimento da aula de hoje. E nós vamos iniciar fazendo um resumo de tudo que nós aprendemos hoje. Cite alguns recursos que podemos usar quando interpretamos um texto em inglês. E aí, estão lembrados? Nós vimos hoje vários pontos, vários aspectos que nós podemos usar quando fazemos a leitura de um texto. É claro, pessoal, não esqueçam que o primeiro ponto importante para vocês entenderem um texto é sempre não se desesperar. Porque se você pega um texto em inglês e se desespera na leitura, você não vai conseguir compreender. Então fiquem tranquilos, fiquem calmos e usem as técnicas que nós aprendemos hoje. E quais foram elas mesmo? Vamos ver a resposta então. Nós aprendemos sobre os cognates, que são as palavras cognatas, aquelas que parecem com o português. E também temos que ficar espertos e atentos aos falsos cognatos, que parecem, mas não são. Prediction, que é a predição. Repeated words, que são as palavras repetidas. Se elas se repetem, elas são importantes. O skimming, que é aquela técnica de deslizar a superfície, de você olhar superficialmente e procurar algumas palavras conhecidas. E o scanning, que é aplicar todas essas técnicas de uma vez só, para vocês procurarem informações mais aprofundadas, ok? Questão 2. Leia o trecho a seguir e, aplicando as estratégias que nós vimos na aula de hoje, responda às perguntas. Então, nós temos aqui o mesmo textinho que nós vimos agora há pouco sobre a Ariana Grande. Agora, vocês vão fazer a leitura novamente e tentar procurar algumas informações. Essas informações são: quantos anos tem a Ariana Grande, quando ela nasceu e o que ela faz. Vamos lá? Então, vou ler o texto novamente para vocês. O texto diz assim: Ariana Grande Butera was born on June 26, 1993 at Boca Raton, Florida. She is 27 years old. She is an American actress, singer, and songwriter. She can sing very well and she can also play the piano. E aí, pessoal? Quantos anos tem a Ariana Grande? Para vocês encontrarem essa informação, vocês precisam procurar a palavra idade, né, que é years. Inclusive, nós já aprendemos nas nossas aulas. Quando ela nasceu? Se é quando ela nasceu, provavelmente vai ter uma data. Então, procurem isso também. E o que ela faz? Vamos ver a resposta juntos? Bom, então, quantos anos ela tem? 27 anos de idade. Então, eu posso encontrar lá no texto, she is 27 years old. Então, eu já sei que são 27 anos de idade. Quando ela nasceu? Próximo ao 27 anos de idade no texto, nós temos uma data, que é 1993, 1993. Então, ela nasceu em junho, 26 de junho de 1993. E o que ela faz? Se vocês já têm esse conhecimento de mundo, né, que é já conhecer a cantora, vocês não precisariam nem ler o texto. Se não, o texto diz bem claramente que, além de ela ser americana, she is an American actress,
singer and songwriter. Ela é cantora, atriz e compositora. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender bem as nossas técnicas de hoje. Façam uso no dia a dia, procurem outros textos para praticar, tá? E também, claro, não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para outras aulas e mais informações. See you next class!